Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Bruno Zeni, eu sou escritor, editor, sou professor do Instituto Vera Cruz. Julian Fuchs, também escritor e professor lá do Instituto. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre esse tema, né, sobre essa pergunta, né, se é possível, se eu posso ser um escritor, né? Não sei se o Julian quer começar. Enfim. Bom, boa noite todo mundo. É prazer estar aqui com vocês na feira, que é uma belíssima feira. Já tenho frequentado outras ocasiões e outras noites. Tem sido um prazer. É bom também estar participando com palavras desse encontro. E satisfação estar aqui do lado do Bruno, que eu acompanhei muito tempo como autor, lendo os livros antes de conhecê-lo, embora fôssemos distantes colegas da faculdade de jornalismo e depois em letras. E faz uns anos colegas ali no Instituto Vera Cruz, e sempre, acho que nunca aconteceu da gente dialogar diretamente. Então, para mim, tem exceto, assim, digo em público. Então, tirando os corredores do corredores, bares e etc. Então, é interessante esse outro enquadramento. Eu vou começar fazendo uma crítica à pergunta que dá título a essa mesa, né? Se você me permite, Tadei. Não, mas tudo bem, eu acho que é interessante que se coloque como pergunta e que a gente, com o tempo e com as palavras, retire essa pergunta. Será que eu posso me tornar escritor? Acho que escritor nenhum na história precisou de autorização para escrever, né? Então, como se fosse um outro quem diz ao escritor que deve ou que pode escrever, que pode chegar a ser um escritor, que pode produzir literatura. Como se a gente tivesse o imperativo de uma autorização expressa, alheia, né? Ou como se ser escritor fosse uma espécie de condecoração a qual você alcança em algum momento, se atinge essa condição. E parece que toda vez em literatura a necessidade é de tomar posse da literatura, né? Tomar posse da palavra, você se autorizar pessoalmente. Não? Eu posso ser escritor, não importa o que vocês pensem ou digam, ou como vocês encarem. Né? Parece que, às vezes, a literatura... Ontem se falava numa das mesas aqui de escritores malditos, né? Escritores malditos que seriam contra tudo e contra todos, contra toda a regra social, né? em desalinho com o seu tempo e sua sociedade. Em alguma medida, em algum nível, eu acho que há isso na disposição literária em qualquer caso, escritor maldito ou não maldito. Né? Você precisa de uma força contrária a certa inércia, contrária a certa ordem. Né? É evidente que há outros caminhos mais fáceis do que a literatura para se levar uma vida. Né? Não faz sentido você escolher esse como um caminho garantido, como um caminho de sucesso, como um caminho confortável. Né? Essa escolha a gente faz a partir do desconforto. Né? Então, será que posso me tornar um escritor? Talvez seja uma pergunta mais de cada um para si mesmo, né? E nunca para um outro. Será que posso? É uma tomada de posição pessoal, íntima, profunda. Né? E sinto que, no fim das contas, essa mesma pergunta que a gente estabelece para si mesmo, ela não encontra resposta. A gente não sabe de partida. É um salto num certo desconhecido. Você não sabe se tem a capacidade suficiente. Você não sabe se tem porque ela não existe previamente. Né? Ela não está dada antes. Isso é uma coisa que converso bastante com os alunos no Vera, em outros lugares também. Né? Porque escrever é um ato às vezes de fragilidade, de insegurança, de titubeio, hesitação, tudo isso é marca constante do ato da escrita, a própria angústia da escrita é muito presente, às vezes em vários sentidos mobilizadora, não só paralisante. Então é evidente que isso tudo marca o ato da escrita, mas que, no fim das contas, a gente não tem essas respostas, e esta é a coisa mais interessante. Você não sabe o que um livro vai se tornar no instante que começa a escrever um livro. Você tem algumas visões. É importante ter uma visão de um todo futuro, um todo possível.
E quanto mais concretamente, nitidamente a gente vislumbrar esse todo, talvez mais fácil seja escrever esse livro. Mas ainda assim a gente não sabe, porque um livro cresce, ele se transforma, ele se altera, ele se aprofunda à medida em que a gente vai escrevendo. A gente vai descobrindo o livro que está ali, o livro secreto e o livro que ainda não existia. E da mesma maneira, isso durante 1, 2, 3 anos, e da mesma maneira, quando a gente termina esse livro, a gente não sabe qual é o próximo, e vem mais um, e você recomeça e não sabe onde vai chegar. Ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, imagina quanto esta literatura se transforma completamente, e aí depois a gente pode falar de uma literatura atual e a relação intrínseca com o seu tempo, que também muda os livros, mas na trajetória pessoal é isso, a vida vai se transformar tanto, a literatura vai crescer tanto, vai se tornar outra coisa tão mais densa, profunda, de outra natureza, de outro matiz, de outro quilate, que é impossível a gente olhar de cara e falar, posso ser escritor? Essa pergunta é absurda. Você só vai saber, no fim das contas, depois de muitos sims e muitos nãos, titubeando entre uma resposta e outra resposta, duvidando de si mesmo, ganhando convicção para escrever, escrevendo e parando de escrever. É um processo bastante caótico e incerto, né? Mas que convida ao ato da escrita, em última instância, convida a literatura. A literatura pode ser extremamente atraente exatamente por isso, exatamente porque não te apresenta certeza nenhuma, em nenhuma circunstância. Não importa o que você já fez em literatura, aquele instante seguinte pode ser um instante de paralisia, de silêncio. Voltando, acho que vale a pena voltar à pergunta mesmo, né? Você começou falando da pergunta, e acho que é isso. Acho que é uma pergunta que me deixou assim muito em dúvida, né? Fiquei dividido entre... Acho que é uma pergunta de ordem prática ou uma pergunta de ordem emocional, né? Acho que o Julia falou bastante agora do lado emocional, né? Será que a gente suporta, será que a gente consegue se tornar escritor? Né? Que eu acho que tem um dado emocional muito poderoso envolvido nisso, né? Que tipo de preparação emocional é preciso, que tipo de coisa você precisa aguentar para se tornar escritor ou escritora, né? E tem a parte prática também, né? Então, fiquei assim, pensando, divagando, falei, puxa, tem a parte prática. A parte prática também não é de se desprezar, né? Que tipo de coisa é preciso, né? Do ponto de vista mais cotidiano, mais objetivo para se tornar escritor, né? E o Julián também lembrou, né, o fato da gente ter sido colega de faculdade, né? Acho que a gente tem isso em comum. Começamos como jornalistas, né? Que acho que é um começo muito tradicional, né, no panorama da literatura, tanto brasileira quanto internacional. Era um caminho, continua sendo um caminho, muitos jornalistas que se tornam escritores, né? Mas acho que cada vez mais a gente está vendo uma certa transformação dessa trajetória, que é uma trajetória meio que consagrada, né? Você começa a escrever profissionalmente como jornalista, em algum momento você passa para o outro lado, né? A gente tem um pouco esse dado comum aí, né? Jornalistas de cultura começaram a cobrir literatura, cultura, arte e tal, e de repente você se assume, né? Você começa você, enfim, acha um caminho de publicar também, né? Então essa parte prática, eu acho que vem se transformando, e acho que vem se transformando de uma maneira muito positiva, me parece, né? Então acho que essa ocasião da gente estar falando aqui, inspirado por essa pergunta, né? Eu acho que o que as oficinas literárias vêm fazendo, e os cursos de literatura mais livres, né? Que isso que a gente vem chamando de escrita criativa vem fazendo, é alterar um pouco esse caminho que era muito mais árduo, era sempre muito mais difícil, né? Quando você se descobria ali desejoso de se tornar escritor e você não sabia como fazer, né? E acho que hoje as possibilidades são muito mais acessíveis, mais democráticas, né? E acho que isso vem sendo alterado justamente por uma série de iniciativas muito boas, muito positivas, me parece,
Eu acho que a gente até já deixou um pouco para trás aquele preconceito que a gente ouviu muito a respeito das aulas de escrita, né? Se é possível ensinar ou não alguém a ser escritor, né? E a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Como é que as aulas funcionam, e eu acho que funcionam muito bem, né? Para a maioria das pessoas que fazem. Então essa parte prática me parece que vem se transformando de uma maneira muito auspiciosa, assim, muito promissora, me parece. Os cursos vêm fazendo isso, os eventos literários vêm fazendo isso, quer dizer, então essa aproximação entre público e escritores. Outra coisa que eu acho que vem sendo feita de uma maneira muito competente, né? E acho que as mulheres têm tido um papel muito interessante nisso, são os clubes de leitura, né? Que é algo relativamente recente, essa febre, digamos assim, de clubes de leitura, e que eu acho que vem tornando também uma... Nem sempre o clube de leitura tem como objetivo formar escritores, né? Ele vem formando leitores e leitoras, sobretudo, né? Mas eu acho que em algum momento também essa comunidade de leitores que os clubes de leitura fazem e os cursos de escrita também promovem, fazem com que a gente constitua uma coisa que era muito mais rara quando a gente começou. Não sei se você sente isso, né, Julián? Eu, quando comecei a escrever, nos anos 90, vejam bem, já faz algum tempo, não havia eventos desse porte, havia Bienal do Livro. Bienal do Livro era o grande evento de literatura, né? Não havia isso que a gente vê agora com a maior frequência, que são clubes de leitura. As possibilidades de oficinas literárias eram muito menos numerosas, né? Eu fiz uma oficina literária em 1994 em Ouro Preto, vejam, num festival de escrita, festival de artes de Ouro Preto, né? E ali havia um professor, né, dando uma oficina de escrita. Era algo muito raro, imagina, nos anos 90, né? E hoje a gente vai nos festivais, vai nos eventos literários, nas flips, etc., e esses eventos também promovem, né, cursos e oficinas e essa aproximação, né, entre professores, editores, escritores, público. Eu acho que tudo isso é algo excepcional, né? Não sei como é que você sente isso, Julián, como é que você sente isso também na sua trajetória. Para mim foi sensacional fazer uma oficina de escrita. Eu tinha 19 anos, em 94. E aquilo me fez ficar completamente encantado por esse procedimento, né? Assim, uma oficina de escrita de 3 dias num festival de universitário, mas que tinha uma abertura, você não precisava ser universitário, não precisava... Né? Você chegava lá, se inscrevia e conhecia gente que também estava afim de fazer a mesma coisa, né? Então, aquela pequena turma de jovens escritores, né? Então, até hoje é algo que, para mim, me marcou. E acho que é isso. Acho que é um movimento de aproximação de todos os atores, digamos assim, do meio literário, né? Então, falei mais da parte prática. Acho que você estava falando bastante da parte mais emocional. Acho que tem aí um pouco essas duas coisas que são importantes, né? Quais são os caminhos práticos e cotidianos, né? E, enfim, também tenho as minhas questões emocionais para falar, mas a gente pode seguir. Bom, das várias coisas que você falou, muitos comentários teria para fazer, mas um deles eu acho que passa pela queda da figura clássica do escritor, né? Da figura convencional de quem pode, afinal de contas, escrever, que se viu historicamente como um perfil único, exclusivo, né? Então você é um homem letrado, formado dentro da literatura, que descobriu precocemente a sua vocação, tudo bem, então sim, um certo mercado editorial te contempla, te acolhe, te acomoda e te ajuda a seguir, né? E qualquer perfil desviante disso não teria seu espaço. Isso, afortunadamente, caiu por terra, né? Tem caído cada vez mais fortemente, de um jeito bem
revitalizante da própria literatura, e acho que passa bem por estes outros muitos fenômenos que você está descrevendo, né? Outro elemento desses muitos fenômenos que você está descrevendo, me parece, a queda da imagem do escritor como sujeito isolado, como sujeito encastelado, sozinho com seus pensamentos, né? Então, de onde vem a literatura? Desse lugar de isolamento absoluto e reflexão íntima de cada um consigo mesmo para encontrar as palavras que estariam ali e os projetos que estariam ali ocultos em algum ponto no interior do corpo. E, de repente, isso desaparece porque vai se criando a percepção da literatura como processo coletivo e processo dialógico, né? A gente está em diálogo, discutindo a razão de ser da literatura e o propósito da literatura e a pertinência de cada livro e de todos os livros, né? Tudo isso tem se feito muito mais candente, a percepção de que a gente precisa estar em diálogo constante, em conversa constante, para entender o sentido disso, que é sempre tênue, sempre escapa, né? Então eu encaro assim essa grande explosão de festivais, festas, feiras, oficinas, cursos, que vão se tornando cada vez mais consistentes, né? Desta oficina que você fala, fiz uma oficina de 3 dias, que era uma coisa muito comum naquela década, tempos atrás, e que agora a gente vai encarando como é preciso aprofundar cada vez mais, né? Uma oficina rápida não dá conta de produzir esse efeito, né? Então, a oficina longa, o curso, como o curso de pós-graduação do Vera, agora a graduação em formação de escritores, né, em escrita criativa. Então, uma decisão de alongar ao máximo o diálogo e de compreender ao máximo a multiplicidade desse ofício, né? A gente vai descobrir coletivamente o que a gente pode fazer em matéria de literatura e vai colocar cada texto, cada elemento do texto, não importa o processo, o momento do processo a gente vai colocar em diálogo, em xeque, em disputa e etc., né? Essa compreensão da literatura me parece mudar muito as coisas e de novo, revitalizar algo da discussão literária, né? Uma outra transformação que se vê, me parece, acho que eu já mencionei isso, é a ideia de vocação, né? O sujeito que descobre muito cedo e que define para si mesmo aos 10, 15, ou a figura borgiana, leu Dom Quixote aos 9 anos de idade e ali descobriu a força da literatura e agora começa a pensar qual obra vai produzir ao longo de uma vasta trajetória, né, dos 15 aos 80 anos. Cai por terra um pouco essa ideia do escritor de longa carreira e a gente vê uma aproximação mais lateral à literatura, né? Então, é possível chegar à literatura porque, e aí é uma transformação constante de um certo fazer literário contemporâneo, porque eu desejo contar esta história, porque me aconteceu algo, porque eu tenho algo a dizer aqui, neste campo, neste elemento. Então, a literatura pode não ser a minha vocação necessariamente, isso não está dado de partida, eu não tenho necessariamente uma carreira para construir, eu quero simplesmente contar isto, experimentar com a palavra, explorar uma questão que é minha e que talvez seja dos outros, porque também tem essa especulação, né? Esta história que eu vivi, é possível que outros tenham vivido e ainda não tenham contado, é possível que eu me aproxime dos outros a partir desse relato. E aí a gente vê que esse perfil é muito mutável, né? Não chegam nas oficinas e nos cursos só os jovenzinhos sonhadores que querem construir larga carreira. Também chegam as outras figuras que já viveram muita coisa, que já tiveram outras trajetórias, que mantêm essas trajetórias, preservam, mas somam a isso a possibilidade da criação literária. Isso me parece também um fator muito revitalizante da literatura, diversificador, né? Então, de repente, aparece um livro que tem todo um frescor, e não porque essa pessoa acaba de nascer dentro da literatura, não, porque ela viveu uma infinidade de outras coisas, teve outras experiências que não chegavam àquela figura do escritor em isolamento com os seus fluxos de consciência, né? Então você percebe uma literatura às vezes mais imperfeita, às vezes mais desigual, e ao mesmo tempo mais viva, mais pulsante, mais
enfim, acho que mais produtiva na possibilidade de aproximação de pessoas, né? A gente não está mais falando de um escritor que escreve e que expõe para os outros a sua produção. A gente fala de uma aproximação entre textos, né? A relação público-autor já se transforma porque todo público é, ao mesmo tempo, em alguma medida, autor, ou pode vir a ser. Então, o diálogo se torna um diálogo entre pares, muito mais do que um diálogo vertical. E acho que uma das questões emocionais mais difíceis, né, de quando a gente começa a escrever e começa a publicar, eu acho que é um dos terrores de todo escritor, que é não ser lido, né? E isso é uma das coisas mais difíceis de enfrentar, no sentido de que muitas vezes não basta você publicar, né? Ou não basta você dizer assim, não, tudo bem, eu tenho uma história para contar e eu tenho talento, eu domino a minha linguagem, né? E aí, bom, aí você consegue publicar o seu livro, porque, enfim, hoje em dia, especialmente também por várias questões favoráveis, tem sido cada vez mais fácil de publicar, né? Agora, uma das coisas que permanece como incógnita e que gera muita angústia e muita ansiedade é, bom, será que vão me ler? Será que eu vou ser lido? Né? E eu acho que isso é uma das coisas que, pensando então no problema, no lado emocional da pergunta, né? Será que eu consigo lidar com essa frustração, né? De eventualmente não ser lido ou ser pouco lido, né? E essa é uma angústia que vem de muito tempo também, né? E acho que isso é uma das coisas que o cenário atual também favorece muito, né? Porque a gente, na minha época, né? Também assim, né? Comecei a escrever muito cedo e tudo, mas enfim, os anos 90 foram um momento ali que eu falei, bom, é possível ser escritor. E como é que era possível? Pelo menos foi possível no meu caso. Faculdade de jornalismo, jornalista de cultura, depois fanzineiro, eu fui fazer um fanzine de literatura. Então, hoje eu tenho a minha editora, mas antes de ser editor, né, e ter a editora, eu fui editor de fanzine, imaginem, né, fazia xerox, né, da época do xerox, né, gente. E aí, mas qual era a postura de editor da época, né? Precisamos recuperar autores que estão esquecidos, né? Precisamos alcançar um público mais geral. E qual era o grande instrumento de fazer isso? Fazer uma revista. E no caso, primeiro um fanzine, que depois, né? Estou falando de uma revista que eu fui um dos participantes, que chamava Azoug, e que hoje é uma editora no Rio de Janeiro. O Sérgio Con é o editor da Azoug. Eu fui um dos que participou ali. Então, a gente tinha ainda numa espécie de momento que eu acho que ainda retomava um espírito modernista, de vanguarda, em que você se imbuía de uma missão, de que você precisava intervir, né, no cenário cultural, literário e tal. Um pouco a maneira dos modernistas mesmo, né, que lançaram revistas, a Claxon, né, outras revistas da época. Então, os anos 90 ainda me parece que ainda tinha ali ainda um momento em que talvez esse jovem escritor, o jovem poeta, um poeta maldito, né, capaz de se lançar na cena literária, né? E acho que isso hoje está um pouco fora de moda, né? Por quê? Porque a gente tem um panorama literário, cultural, muito mais pulsante, mais democrático e mais aberto, né? No momento em que a gente, o grupo lá dos anos 90 começou a atuar, vejam, era antes da revista Bravo existir, era antes da revista Cult existir, uma série de revistas que depois se tornaram muito importantes, mas havia ali uma certeza de que precisávamos chacoalhar o panorama editorial e literário brasileiro, né? Hoje é algo meio impensável, e acho que para o bem da literatura de um modo geral, porque há muito mais formas de você se inserir, né, como escritor, como escritora, e até como outros, né, de outras maneiras no cenário editorial, né? Que acho que é algo interessante também, né, se vocês tiverem curiosidade de saber, assim, né, quer dizer,
existe, claro, essa figura do escritor, do autor que publica, mas existem outras formas, né, de você participar da literatura. Uma delas eu já mencionei, os clubes de leitura, né? Quer dizer, você então congregar pessoas que têm o mesmo interesse, que queiram ler obras que tenham um certo perfil, né? Então eu acho que essa ideia, né, que nos anos 90 ainda fazia muito sentido, né, de um pequeno grupo de eleitos, né, ou que se consideravam eleitos, né, de intervenção cultural, né? Hoje eu acho que esse gesto é muito mais permeável, né, de uma maneira mais interessante, né? Então, assim, novas editoras surgindo, clubes de leitura, pequenos eventos literários, grandes eventos literários, né? Tudo isso eu acho que promoveu aí uma aproximação, né, como eu falei, dos atores, mas, sobretudo, essa ideia de que é possível ser lido, né, por pessoas que não são os jornalistas de cultura, não são o editor daquela editora que eu quero publicar o meu livro. Não, é muito mais gente, né, e pessoas que estão atuando de formas muito mais amplas, né. E, enfim, depois acho que a gente pode também falar um pouco também, acho que do papel, né, dos leitores e dos iguais como algo fundamental, né? Você precisa encontrar pessoas que estão mais ou menos na mesma situação, né, que você está. E acho que isso os cursos de literatura têm feito de uma maneira muito interessante, né? Criar pequenas comunidades. Então, assim, às vezes são poucas pessoas, são 20, mas são 20 pessoas escrevendo o seu livro, né? E lendo os textos um do outro. É uma dinâmica que a gente faz muito no Veracruz, né? A gente chama de oficina literária. Então, cada autor, né, aluno, apresenta seus textos semanalmente, todo mundo lê. E é isso, imaginem que nos anos 90 você pensar que 20 pessoas vão ler o seu texto, o seu romance em andamento, não havia ambiente, né? A não ser que você constituísse, coisa que a gente também fez, né, Julia? Continuou fazendo, um pequeno grupo de amigos, né? E aí troca os originais e todo mundo lê. Mas os cursos tornaram essa dinâmica algo muito mais rotineiro, no melhor sentido da palavra, né? Todo mundo lê o texto de todo mundo opina sobre o texto do outro, e você lê o texto do outro pensando no seu próprio texto, né? Eu morro de inveja, né? Eu fico querendo fazer cursos de escrita criativa um pouco mais longos. Eu falo, gente, se eu tivesse 20 colegas lendo meu texto lá nos anos 90, talvez minha vida literária tivesse mudado completamente, né? E é algo que hoje é sensacional, é algo que não existia, né? Estamos falando de 20, 30 anos, né? Não existia. Essa questão é boa também, né? Da questão da leitura. Será que eu vou ter leitores, né? Será que vai existir essa outra instância, para além da instância da intimidade do autor com as suas palavras, né? E acho que a primeira... bom, são várias formas de responder a isso. A primeira delas talvez seja o critério da imprevisibilidade, né? A gente não sabe. A gente não sabe, assim como a gente não sabe, no ato da escrita, onde a gente vai chegar, a gente não sabe se a gente vai encontrar outros, né? A minha trajetória traz exatamente uma surpresa num dado momento, quando eu já estava conformado que seria um escritor, eu tinha escrito lá meus romances que eram para poucos leitores, não era uma coisa vasta, ia bem de crítica, ia bem nos prêmios literários, mas nunca esperei ter um público leitor. E aí, subitamente, na publicação de um livro específico, que eu não imaginei que fosse produzir um outro efeito, de repente tinha. O público leitor estava lá, e me ouvia, e aquilo circulava, tinha um boca a boca inesperado. Então, existe uma imprevisibilidade nesse processo. Esse leitorado vai ser suficiente? Vai depender um pouco do grau de ambição que cada um tenha para si, né? Eu já vi autores muito experientes, em estado avançado de carreira, de grande sucesso, muito frustrados por uma ausência de leitura. Onde estão os leitores? Meus livros não circulam, e etc. E outros iniciantes que acabam de publicar um primeiro livro e venderam 100 exemplares, mas exultantes com a recepção daqueles 100 exemplares. Então, depende de um grau de expectativa em torno daquilo, né?
um grau de expectativa que também é difícil de definir como ideal, porque é evidente que essa pequena insatisfação da ausência de leitura, em algum momento pode ser paralisante e em outro pode ser mobilizadora, né? Então, espera, preciso mais, preciso fazer mais, preciso escrever mais e chegar mais longe e ser ouvido, né? Enquanto essa satisfação, fui lido, talvez ela nos sacie e encerre ali um certo desejo, né? A insatisfação me parece mobilizadora boa parte das vezes, por isso eu não me desvencilho dela, né? Eu acho importante que ela esteja aí. De resto, cada livro pode ser, evidentemente, um fracasso, né? Tende a ser um fracasso. Os livros circulam e não alcançam a devida ressonância. Eles deveriam ser mais lidos do que são, e eles deveriam ser mais compreendidos do que são. E aí, de novo, a gente foge às questões quantitativas, né? Às vezes escrevo, tem uma coluna no UOL, né? O UOL é, como o próprio UOL gosta de dizer ali internamente, é um canhão. Se você está ali publicando um texto naquele espaço, ele alcança dezenas de milhares de pessoas em pouco tempo, né, em algumas horas. O livro circula enormemente, o texto circula enormemente, mas tem vezes que eu publico alguma coisa ali e falo, não fui lido, né? Então, posso ter sido lido muito mais do que cada um dos meus livros, mas não chegou, não houve comunicação, não houve contato, não se criou algo, o diálogo efetivo que eu esperava que se criasse. E isso é mais comum do que o sentimento de que sim, de que fui entendido, de que os leitores estão ali. Mas há momentos que são absolutamente redentores desse ato, né? Às vezes, certo texto, e às vezes, certa aproximação de um outro, que chega e fala, eu te entendi. Esse texto fez sentido para mim, teve força para mim. E aí você percebe que aqueles 10 mil, 20 mil, 30 mil não importam muito. E aí pode parecer que eu estou num clichê, mas me parece que eu estou falando algo que é verdadeiro também. Que tem esse contato imediato, verdadeiro, profundo, que se dá com um específico leitor, que às vezes nos justifica, né? Era isso que a gente desejava, não necessariamente as grandes hordas, né? Então, me parece essas flutuações de expectativa e frustração, essa de desejo e paralisia, e de diálogo vasto com um pequeno diálogo mais sincero, mais íntimo, me parece que torna toda essa questão uma questão complexa e, de novo, uma questão fascinante. Queria te perguntar, William, como é que você vê essa facilidade porque você tem, né, essa coluna no UOL, né, de falar com um público que é potencialmente muito grande, né? Quer dizer, então você está ali semanalmente, né, que você escreve, com um público, digamos assim, à disposição, né, a princípio, né, porque a internet está ali, né, todo mundo pode acessar a sua coluna e tal, né? E como é que você vê essa diferença para um público de livro, né? Porque quando a gente está escrevendo um livro, eu acho que todo escritor ou escritora tem um leitor implícito na cabeça, né? Você está escrevendo para uma espécie de leitor ideal, alguém que você imagina que vai compreender aquilo e se fascinar e se sentir desafiado, né? Como é que você vê essa diferença? Porque eu acho que, claro, tem a coisa mais ou menos óbvia, que bom, você está falando num grande portal de notícia do país, então acho que a tendência é você falar de temas de interesse grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a literatura também tem essa ambição, né, de falar com a maior quantidade de pessoas possível, né? Mas imagino que tenha, né, até pelo gênero, né, a crônica e a ficção, né? Queria te perguntar isso, como é que você vê essa diferença? Existe uma tentação perigosa nessa ideia do falar com o máximo possível de pessoas, né? Se você está num portal como o UOL, você deveria falar do assunto da vez, e se você falar do assunto da vez, de fato, o seu texto vai circular mais, os editores vão manter ele por mais tempo, e ele vai ser mais atraente para um grupo mais vasto.
Mas aí você não disse algo que você tinha para dizer naquele momento. Você simplesmente buscou e se tornou uma espécie de comentarista do mundo, que é uma atitude que muitos autores, escritores convidados a escrever midiaticamente acabam assumindo. Que me parece um equívoco, né? É um certo abandono da literatura em nome de outra coisa. Às vezes em nome de uma intervenção política fundamental. Tudo bem. Nesses momentos eu acho essencial e faço também o mesmo gesto. Às vezes com consequências terríveis para mim mesmo, depende, porque você está falando com um público que não necessariamente vai concordar com a sua posição e sua visão de mundo. Mas a maior parte do tempo eu vejo que a minha resistência é menos essa, de tomada de posição e tomada de ação política através do texto, e sim a resistência para escrever literatura naquele lugar, né? Que ainda haja espaço para uma elaboração textual, que ainda haja espaço para certo lirismo, para o outro olhar que a literatura oferece, né? No momento, mesmo quando a literatura vai falar de política, ou do acontecimento cotidiano, ou da notícia da vez, ela teria que oferecer um outro viés. Ela é feita de outra matéria, ela tem outra vocação. Ela poderia dizer de outra maneira. Isso é que é essencial, porque senão ela deixa de ser literatura e já não contribui em nada, né? É só mais uma posição e mais uma opinião de um sujeito nem especializado, né? Então, essa outra escrita e essa outra linguagem para o texto publicado na mídia, me parece também fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu sei e sinto que fico aquém da literatura quando escrevo ali, mesmo quando escrevo textos bastante literários, até às vezes mais líricos do que eu escrevo nos meus livros, né? Ainda assim, é como se eu estivesse distante, como se não se produzisse completamente a intimidade longa que se cria com o leitor de um livro, né? O livro exige tempo, exige entrega, compromisso e constitui uma relação a dois de mais longo prazo do que o texto de jornal e de internet que é efêmero demais, né? Então, para mim, essa outra busca não é menor e eu sinto que estou em insuficiência comigo mesmo quando não estou escrevendo os livros que quero escrever. E quando só numa semana escrevi o texto do UOL e nada mais. Aí me dá essa sensação paradoxal de ter produzido muito pouco nos últimos 4 anos que eu estou lá, que foram os anos que eu mais escrevi em toda a minha vida, né? Se eu acumulo num único arquivo e falo, nossa, esse é o maior livro que eu já escrevi. Essas colunas infinitas. Mas não é o que eu desejo fazer e não é aquela outra coisa concentrada e densa que tem que ser, ou que eu enxergo como uma obra literária boa. Aí eu vou te devolver a pergunta para você comentar a sua relação de editor e escritor, né? Quando se torna editor, e mesmo como professor também, porque eu acho que isso entra. Como isso afeta a sua escrita e como altera a sua maneira de escrever, né? Esse é um dos dilemas, né? Acho que também é um dilema bastante prático, porque também, assim, o fato de eu ser editor me exige, né, uma quantidade de leituras muito grande, né, então, e muito variada, porque acho que é uma das coisas que o trabalho de editor exige, né, tem que ler de tudo e tá aberto para todos os gêneros, para todas as idades, para todos os estágios, inclusive, de carreira literária. Isso é uma das coisas mais bonitas, eu acho, da carreira, atividade, sei lá, de editor, que é ler desde a pessoa que nunca publicou nada e que te manda um texto e fala assim, olha, eu sou fulano ou fulana e me passaram o seu contato, você pode ler para mim? E aí eu tenho um pouco essa índole de falar assim, putz, eu quero ler, eu gosto de ler essa pessoa que nunca publicou nada, porque, sei lá, né, eu tenho um pouco esse desejo de encontrar a literatura nova, a literatura que está sendo feita, né? Eu acho que não faz sentido ser editor ou ser... Enfim, a minha linha de atuação como editor é literatura brasileira contemporânea, né? Então, não é que eu não goste dos clássicos, amo os clássicos também, mas quando eu quero publicar uma coisa, não sei, eu acho que eu gosto dessa... meio que uma parceria, né? Eu acho que a atividade de professor tem um pouco isso também, né? É você dizer assim, não, tudo bem, você escreveu isso aqui e posso te dar uma ou outra sugestão, posso te perguntar por que você foi para esse caminho, né, e te
provocar em alguma questão, né? Então, acho que tem um desafio para essa cabeça de editor, que é estar sempre aberto para alguém que pode não ser um nome conhecido, pode não ter publicado nada ainda e, de repente, você se surpreende, né? Aconteceu com... É muito raro acontecer, né? A gente sabe nas grandes editoras e acho que até nas pequenas, mas teve um dia ali na minha vida de editor que recebi um e-mail de uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Falando, olha, eu escrevi esse livro, meu nome é Paulo Vicente Cruz, nunca tinha ouvido falar dele. Um original que chegou no meu e-mail, né? Aí eu abri e falei, caramba, olha isso, né? Que surpresa, assim, eu li 2 contos, eu falei, cara, tem um lindo livro de conto aqui, né? E publiquei, né? Falei, não, quero publicar. O Paulo Vicente Cruz, a gente publicou esse livro que chama Enquanto os Gigantes Dançam. O Paulo é irmão da Eliana Alves Cruz, não sei se vocês já ouviram falar dela, também é uma grande autora. Mas eu nem fiz essa relação, e depois que eu fui descobrir que ele era irmão da Eliana, então uma família maravilhosa de grande talento. Mas, enfim, é isso. Você tem que ter uma cabeça de leitor, que é uma cabeça meio onívora. Você tem que ler de tudo, querer conhecer. Então eu leio crônica, eu leio conto, eu leio poesia, eu leio romance. Não ficção. Então, né... Dani Tavares está aqui, autora da Quelônio, né? E é isso, né? Você tem que entender se essa proposta, se esse texto, se ele tem a sua vocação, né? Cada livro tem a sua vocação. Assim. Então, eu acho que agora é um pouco angustiante para quem é escritor também, né? Então, assim, eu sou um escritor desses que publica muito pouco, né? E estou aqui com um livro de contos que talvez saia esse ano, mas há 20 anos que eu estou escrevendo esse negócio. Então é isso, é uma das angústias, né, de trabalhar nesse panorama atual que é maravilhoso, que você pode fazer, você pode ser editor, você pode ser professor, né? Você pode participar de um evento literário. Estou aqui, né, sendo um pouco livreiro também, né, vendendo os livros. E aí sobra pouco tempo para escrever, né? E como resolver isso? Não sei, né? Continuo escrevendo e eu nunca escrevi tanto também. Você falou desse livro enorme que você está escrevendo de crônicas. Se eu reunir todos os releases que eu já escrevi, texto de site, texto de... enfim, muita coisa que a gente escreve profissionalmente e que não é necessariamente ficção, poesia, né? Mas eu acho que nesse caldo geral, assim, né, continuar... Eu vejo isso com uma certa angústia, mas ao mesmo tempo também acho que é parte da minha vida, né? Tentar fazer um pouco de tudo e continuar tendo um espaço para a minha ficção, mesmo que eu não publique todo ano, né? Enfim, eu acho que é um desafio, é mais um desses desafios. Será que eu consigo ser escritor assim? Recebemos aqui a orientação de abrir para as perguntas do público, que tem 15 minutos para falar. Quem quiser perguntar, a gente pode circular o microfone. Levanta a mão. Acho que está bem respondido, então, a pergunta de como se podem se tornar escritores, aparentemente. Está todo mundo convencido. Só não sei qual é a resposta. Ele que pediu o microfone ou não? A pergunta é o que a gente gosta de ler, né? É curioso, né? Porque às vezes o ler para se tornar um escritor é justamente uma coisa também bastante comentada. Você precisa ler muito e, de modo geral, leia os clássicos. Eu lembro de um professor que anotava nas provas, se a prova era mal escrita, no final vinha leia os clássicos. Era nota baixa e leia os clássicos. Era a orientação final, como se você precisasse, a partir disso,
aprender a escrever e só se aprende dessa maneira, né? E me parece um equívoco grande, né? Eu leio os clássicos com muito prazer, adoro. E fiz um doutorado que envolvia a leitura da história do romance, da história do romance, como ele vai se transformando ao longo dos séculos, ou seja, me exigiu passeios anacrônicos, né? Viagens para o século XVIII, XIX, etc. Mas, para escrever literatura, acho que nada é mais transformador do que ler literatura contemporânea, né? Então, o que os demais estão fazendo com esta história que está acontecendo neste exato momento, né? O que se deseja da literatura neste momento e que formas literárias é possível assumir neste tempo, né? Me parece que isso é uma pergunta comum que todos os escritores estão, em alguma medida, tentando responder. E aí a gente se aproxima dos pares mesmo, vai produzindo essa literatura em diálogo com os pares, né? Às vezes a maior influência é um tipo de livro que você leu agora, e não aquele que você mais admirou e que julgou um portento literário. É claro que tem meus gostos pessoais, muito próximos à Argentina, ali tem uma trajetória de argentinos que me cativam muito. Mas se eu for pensar o que me fez escrever certos livros, ou de certa maneira os livros que escrevi, são autores brasileiros contemporâneos. Eu acho que se eu não tivesse lido Michel Laub, eu não teria escrito A Resistência do jeito que escrevi, com os capítulos mais curtos, mais densos e sem um tipo de construção mais caudalosa que eu tinha no livro anterior. E eu agora estava lendo Tatiana Salem-Levy, e ela, num livro assim desigual, um pouco caótico, que ela acaba de publicar, O Melhor Não Contar, de repente eu ia vendo a forma desejável para o livro que eu estou escrevendo também, que precisa ser um pouco mais livre do que aquilo que eu costumava fazer. Então, a influência pode vir aqui do seu lado, ela não precisa vir de um tempo ou outro, ou de cima, ou de baixo, ou de onde quer que seja. Eu acho que tem dois dos autores que eu mais gosto, que eu mais li, né, que é o João Antônio e a Hilda Hilst, que são autores que viveram um pouco aquele drama também, de eu não sou lido, né, e eu gostaria de ser mais lido, né, e são autores que morreram um pouco com essa frustração de não ter conseguido chegar nessa difusão, no alcance que eles pretendiam, né. Mas são autores que estavam o tempo inteiro pensando não só na tradição, como com os seus pares, com os seus iguais, né? E a Hilda, né, a Obscena Senhora D, por exemplo, que é um dos livros que eu mais amo, faz uma releitura do Dostoiévski, né? E aí, então, o que é o clássico, né? O clássico é que esse livro que está lá petrificado e que é um tesouro que a gente precisa ir lá buscar e beber. Não, ele é um livro que está tão vivo quanto o livro contemporâneo. E a literatura contemporânea está o tempo inteiro relendo e revendo e reinventando os clássicos, né? E não o contrário. Então a gente não vai nos clássicos para reinventar o contemporâneo, né? Muitas vezes é o caminho inverso que se faz, né? Então é um pouco isso, quer dizer, se a gente não estiver lendo o que se está fazendo hoje, os clássicos não fazem nenhum sentido, né? Porque é a literatura contemporânea que mobiliza os nossos interesses para trás, né? E não o contrário, não é que são os clássicos que nos trazem até hoje, né? Então é o que a gente faz hoje, o que está todo mundo fazendo em diálogo com os seus contemporâneos, que faz com que a gente entenda, tá, então agora entendi, né, porque que... Então é assim, a Conceição Evaristo lendo a Clarice, né, fazendo um livro sobre a Macabeia, né, e o David Foster Wallace pensando no Hamlet, né, no Graça Infinita. Então, é isso, todos os escritores contemporâneos estão o tempo inteiro, né, isso sem falar em Joyce relendo a Odisseia, né. Então, pode parecer um pouco geleia geral, mas é um pouco isso. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro repensando a tradição a partir daquilo que a gente está querendo fazer. Todos os escritores e escritoras estão fazendo isso o tempo inteiro, né? Então é isso.
para falar mais objetivamente, né, eu leio muita coisa que eu preciso ler por obrigação, né, mas, sobretudo, eu gosto de ler os escritores contemporâneos para entender isso também, né, como é que os escritores contemporâneos estão lidando com esse desafio, né, que a literatura é o que se faz hoje, é o que já se fez, e é esse diálogo o tempo inteiro, né? Eu tenho uma pergunta. Em que momento vocês acham que o escritor já pode se chamar escritor? Porque tem muita gente que escreve e diz, mas eu não sou escritor, eu só escrevi uma coisinha aqui, eu só lancei um livro, eu só... A gente viu isso quando fez a foto das grandes escritoras, que tinha muita gente que já tinha alguns livros publicados, mas não se sentia no direito de estar na foto. Então, ali foi um momento importante, né? O da foto das mulheres, da necessidade de afirmação de todas para todas, de que são escritoras, né? Essa é uma questão sempre dificultosa de se levar, né? Eu acho que a gente nunca se sente completamente à vontade com essa palavra, né? Também, depois de vários livros publicados, eu ainda não conseguia preencher em formulários escritor, não estava totalmente à vontade. Talvez pela precariedade do ofício, né? Então, tudo bem, no Brasil, em outros lugares também, às vezes, você não consegue transformar facilmente isso em sustento, em carreira, e aí você sente que mente ao escrever no formulário escritor, né? Então, espera, mas eu teria que fazer o cálculo financeiro do dinheiro que eu estou ganhando em literatura, ou professor, ou colunista de jornal, e aí sim eu encontraria, né? Tudo isso se resume a ser escritor. Em algum momento eu aceitei a palavra escritor. Mas pode ser pela precariedade formal, material do ofício, e pode ser por uma outra coisa, mais relacionada àquilo que eu dizia no início, né? Dessa relação incerta que se trava, que cada um trava com a literatura, né? Então, posso me tornar escritor? Em que momento essa virada se dá e nunca mais se desfaz, e nunca mais afunda? E a gente conversava sobre isso logo antes de vir para cá, de entrar nessa conversa oficial, e era assim, a gente continua se fazendo essa pergunta continuamente. Não importa quantos anos tem, em que estágio esteja da carreira. É como se a literatura ela surgisse momentaneamente e eu pudesse ser escritor durante um dia. Escrevi este livro, ou durante o período que estou escrevendo esse livro. E quando termina, esta imagem se desfaz. Eu tenho que acreditar momentaneamente que sou escritor. Isso talvez baste. E aí eu escrevo o livro, depois eu deixo de acreditar e está tudo bem, né? Em cair numa desconfiança posterior. Faz parte. Talvez a desconfiança me faça querer, de novo, vivenciar aquela experiência, aquela euforia e sentir que sou escritor de novo, né? Então, essa experiência claudicante pode valer a pena para a literatura. Eu acho que uma das coisas que faz a gente se sentir escritor é a gente ter a certeza ou ter a esperança e o desejo de continuar escrevendo. Então, se você já escreveu algo e você ainda se sente capaz de escrever, e acho que isso é o fundamental para todo escritor, escritora, que é saber que você é capaz de continuar, né? E acho que se alguma coisa faz sentido nesse ofício, nessa atividade, é isso, continuar escrevendo, né? Então, é isso. Há os casos, né, de escritores que pararam, né? E isso não faz desses autores menos escritores. Mas acho que para cada um se sentir autor, eu acho que o desejo de continuar escrevendo e as condições para isso, né? Por isso que eu vejo com bons olhos o que a gente tem vivido, né? Eu acho que tem muitas possibilidades de você continuar escrevendo, né? Se você quiser publicar por uma pequena editora, se você quiser continuar fazendo oficinas literárias, frequentando cursos, encontrando pessoas que também escrevem, né? Então, eu acho que é um pouco esse circuito, essa dinâmica viva, né? Que não depende só da escrita, né? Isso que eu acho que é desafiador. Não depende só de você escrever e de você publicar, né? Depende desse campo, sei lá, né? Tem uns termos, né, para isso, o campo literário,
o panorama, o circuito literário, a vida literária. É essa vida que faz com que a gente continue se reconhecendo como escritor, né? Tenha publicado ou não, né? Porque é isso, é a certeza. Pode não ter publicado ainda, mas você saber que esse desejo de escrita, ele tem uma virtualidade, ele tem uma possibilidade de existir no mundo, né? Então, esse sentimento eu acho que é fundamental, né? Faz a gente continuar escrevendo. Eu queria perguntar como é o processo de vocês de reescrita, de lapidar o texto e quando vocês sentem que o livro está pronto. Nesse sentido, eu sou um pouco atípico. Eu não sou muito reescritor, né? Eu nas oficinas e nessas instâncias, geralmente se defende muito a necessidade de reescrita constante. Mas eu não tenho esse perfil e só me ponho a escrever a maior parte das vezes quando estou convicto do que desejo escrever, e só saio de uma frase quando estou satisfeito com ela, e só saio de um parágrafo quando acho que ele se fechou, como se houvesse uma espécie de clique para dar num determinado momento, e a partir daqui eu sigo. E aí, quando eu retorno para tentar reescrever, eu sinto que eu nunca consigo ter o grau absoluto de imersão que eu tinha no momento da escrita, e que eu poderia cometer uma impropriedade ao reescrever, né? E assim eu vou avançando realmente parágrafo por parágrafo, página por página, em direção ao fim do livro. Quando eu sinto que terminou o livro, quando eu pus o último ponto final. Eu não tenho muito mais o que fazer naquele livro depois disso. Pode ser aflitivo justamente porque você nem sempre sente que a coisa está andando exatamente como você desejaria. E eu sei que não tem muito retorno para mim. Ao mesmo tempo, no curso de escrita, eu vejo que a reescrita, que pode ter excelente função, pode salvar textos, pode produzir livros inesperadamente bons ali onde a coisa falhava. Por outro lado, também pode desnortear autores, né? Então, se recomeçam e recomeçam, agora eu vou trocar a primeira pessoa por terceira pessoa. De repente eu vou narrar agora no pretérito porque eu estava achando estranho no presente. E aí vão fazendo testes, o texto vira uma espécie de laboratório do próprio autor e ele perde domínio sobre aquilo que escrevia, né? Então, a reescrita radical e extrema, eu acho que muitas vezes desnorteia autores, né? Mais do que melhora os textos. Depende, né? Parece, no fim das contas, em última instância, tem uma coisa que a gente não determina previamente. E uma das descobertas essas, quando você vira professor, né? Porque escritor, você pode concluir que escrever é assim, né? Então, como se escreve? Assim, do jeito que eu estou fazendo. Mas não necessariamente. Cada escritor tem um método completamente diferente, vai parar num lugar completamente diferente. Então, você começa, como professor, você descobre de partida que você não vai propor para o outro o seu método, nem o seu olhar, nem o seu estilo. Nada disso é desejável naquele lugar, né? Como professor, eu sou, sobretudo, um leitor do outro e tenho que ter esse olhar franco, aberto, generoso, para entender o que o outro deseja fazer do seu livro, né? E como ele deseja alcançar aquele livro. Então tem esse aprendizado que é de outra ordem, o de cada autor consigo mesmo e de cada autor convertido em leitor do outro, né? Eu sou diferente do Julián e acho que, lamentavelmente, porque eu reescrevo muito. E isso não é bom também, né? Claro que é sempre bom a gente reescrever a partir de alguma coisa que a gente ouviu e alguma coisa... Mas eu, às vezes, sou um pouco obsessivo nisso. E eu preciso, na verdade, às vezes, eu acho que seguir a minha recomendação de editor é que eu sou um péssimo editor de mim mesmo, né? Obviamente. Então, eu preciso de um outro editor, provavelmente. Mas, assim, em algum momento, para e entrega o texto ou para um editor, ou para um colega, ou para... Porque se você ficar reescrevendo tudo o tempo inteiro, até o momento em que você supõe que você está satisfeito, é uma tarefa infinita e angustiante, né? Então é isso. Eu acho que, concordando com o que o Julián falou, o olhar do outro é fundamental nisso, né? Seja um professor, seja um colega, seja um editor, né?
Gente, a gente está com um horário apertado. Queria agradecer a presença de todos. Lembrar que essa conversa foi promovida pelo Instituto Veracruz, que é um dos apoiadores aqui da feira. A gente está com material de divulgação do nosso curso de graduação, que vai abrir em agosto. As inscrições vão até o dia 15 de julho. Então, indiquem, né, ou se inscrevam quem quiser fazer a graduação, uma graduação ampla, né, de escrita criativa. A gente vai ter aulas de roteiro, dramaturgia, ficção, poesia, disciplinas para quem também tem interesse em trabalhar no mercado editorial, para ser editor, para ser revisor, para ser profissional de mídias sociais. Então, vai ser um curso bastante abrangente e raro, né? A gente que vem do jornalismo, né? Se houvesse esse curso na nossa época, talvez eu ficasse bastante balançado e optasse pela graduação em escrita. Bastante diferente do que fazem os cursos de letras também, que normalmente tem uma abordagem muito mais acadêmica, né? E o curso de escrita do Vera é um curso com uma ênfase mais prática e muito mais sintonizado com a diversidade da escrita contemporânea. Então, convido vocês também a conhecer esse material. E agradecer, claro, a presença e a participação de vocês. E resumindo, escrevam, sim, vocês podem se tornar escritores. Respondendo a pergunta. Em última instância, Boa. é isso, certo? Obrigado, gente, pelo convite.